Torcedor havaiano, a gente opta por essa forma de comunicar diretamente com vocês. Primeiro, para agradecer todo o apoio que vocês tiveram com o clube no ano do centenário, no ano que a expectativa era muito mais alta do que a gente alcançou e a gente reconhece isso. A gente sabe que a gente tem que rever muitos pontos para 2024 e a ideia desse vídeo é reconhecendo as questões, explicar um pouquinho de algumas decisões tomadas também diretamente para você, torcedor, e a gente falar um pouquinho das expectativas para 2024. Primeiro, é importante eu cheguei na metade dessa complicada temporada que o Avaí teve, que a gente teve, e teve um momento que para a gente foi muito importante, que o torcedor teve um papel fundamental, foi naquele momento da união, né, onde vocês entenderam o momento que a gente estava vivendo, a importância da participação direta do torcedor, e isso para mim foi uma virada de chave muito importante, e o clube reconhece isso como algo que foi muito produtivo para a nossa temporada. Um ponto importante, quando eu cheguei aqui a gente estava em 19º, e uma coisa que, claro que não é uma questão que dá um valor, né, porque a gente sabe que o Avaí tem que brigar em cima e a gente vai fazer de tudo e trabalhar muito para a gente brigar em cima e conseguir os nossos objetivos no ano que vem, mas a gente chega e é curioso olhar a tabela hoje e ver que 7 equipes que estavam brigando naquele momento, apenas nós conseguimos sair dessa situação tão ingrata, né? Então acho que isso de alguma forma, uma vitória que está longe de ser o que o Avaí pretende para a próxima temporada. A gente entendeu naquele momento, e é importante explicar para o nosso torcedor, a gente entendeu que existia uma necessidade de troca de comando, e a gente traz o Barroca e a comissão dele para a gente tentar essa virada naquele momento. Explicar um pouquinho para vocês a estratégia de contratações daquela segunda janela, que eu já até falei isso em alguns lugares, mas é importante falar direto para o torcedor, que a gente tinha um momento muito crítico na competição e a gente partiu para atletas, entendendo o perfil que a gente tinha na nossa casa, né, treinando e jogando jogos, a gente entendia que a gente precisava partir para uma ideia de jogadores. Alguns que já tinham passagem pelo clube, que teriam uma fácil adaptação pela velocidade de resultados que a gente precisava. Jogadores que tinham uma liderança, jogadores que tinham mais experiência, porque a gente tinha um grupo muito heterogêneo, um time bastante jovem. Então a gente entendia que aquela estratégia daria um resultado maior. Claro que a gente esperava um resultado ainda melhor do que a gente conseguiu, mas o principal objetivo, que era uma não queda naquele momento, a gente alcançou. Principalmente porque nessa reta final a gente conseguiu uma arrancada importante, né? A gente ficou 7 jogos invictos, enquanto adversários diretos por aquele tipo de competição que a gente estava jogando, que era a fuga do Z4, não conseguiam repetir sequências de bons resultados, e a gente conseguiu com isso se afastar e a 3 rodadas do término da competição a gente matematicamente se livrando de um possível descenso. Um momento importante que a gente teve bem sensível foi a Copa Santa Catarina e a decisão da separação do grupo. Ali a gente potencializou os nossos jovens, obviamente que o foco era a Série B naquele momento, não ter nenhum tipo de risco de queda, e a gente entende que foi feliz na decisão da separação. Obviamente que a gente queria a vaga na Copa do Brasil, infelizmente não foi possível, mas a potencialização desses jovens atletas na Copa Santa Catarina nos trouxe bastante percepção de que temos bons valores aqui dentro. Bom, nosso momento desportivo, ele em relação à competição não tem mais outras aspirações, gostaríamos muito de ter aspirações e buscar o acesso nessa última rodada, mas infelizmente pela temporada que tivemos não foi possível. Mas ainda temos mais um jogo a cumprir, gostaríamos até de usar mais jovens que disputaram a Copa Santa Catarina nesse momento, mas infelizmente pelas inscrições que temos limitadas da Série B, muitos não estão inscritos, a grande maioria daqueles jovens não estão inscritos, então a gente não vai possibilitá-los de participar desse jogo, mas iremos com todos os jogadores que estiverem disponíveis para que a gente faça o melhor papel possível em respeito à competição e principalmente ao nosso torcedor que virá nos apoiar. E agora é importante falar sobre 2024, né, que eu acho que talvez o que o torcedor mais queira ouvir, né, da gente seja o que estamos pensando para 2024. E eu tenho certeza que nós, a exemplo de vocês, não ficamos nem um pouco satisfeitos com o ano que a gente teve. O Avaí precisa brigar em cima, ainda mais numa Série B, né? Precisa brigar em cima no estadual, precisa brigar em cima na Série B, buscar o acesso até o limite e consegui-lo sempre que possível. E o nosso planejamento de 2024 tem um foco principal em conseguir o acesso. Queremos fazer um ótimo estadual e brigaremos para isso, trabalharemos para isso. E importante falar do elenco, né? A gente já iniciou uma reformulação do elenco, vocês devem estar acompanhando a saída de alguns jogadores. A gente anunciará mais alguns nos próximos dias, até segunda-feira, passando o jogo de sábado, a gente vai
passar para vocês a lista definitiva de todos os atletas que vão sair. A gente vai fazer uma reformulação importante, mas ao mesmo tempo muito criteriosa, né? A gente vai avaliar, tem avaliado com muita cautela alguns atletas que estão hoje no elenco, que a gente entende que façam sentido permanecer, e obviamente os atletas que a gente entende que não faria sentido permanecer pelo rendimento, pela entrega, pelo comportamento, e a gente entende que isso é o ponto mais importante, é a gente minimizar ao máximo o erro, trazer jogadores com o perfil que a Série B exige, que o Campeonato Catarinense exige, para que a gente faça um papel que o torcedor tenha orgulho de festejar, e é isso que a gente quer. Vai trabalhar muito incessantemente para entregar isso para o torcedor ao longo da próxima temporada e já com os nomes que a gente aos poucos vai anunciando até o final desse ano. É importante falar para vocês, torcedor também, alguns movimentos que a gente tem feito importantes. O primeiro deles é que a gente vai aproximar, e eu acho que o que a Copa Santa Catarina nos trouxe de uma lição bem importante, a gente vai aproximar ao máximo o sub-20 do futebol profissional. Isso enquanto metodologia, enquanto aproximação física, um debate mais permanente, uma troca mais diária, atletas treinando no profissional com mais frequência. A gente entende que isso vai potencializar a utilização de mais jovens ao longo da temporada, sempre respeitando, uma coisa que eu costumo falar muito, é que o jovem vai precisar conquistar o espaço dele. A gente não vai entregar ao jovem a oportunidade, mas ele conquistando o espaço, ele vai ter as minutagens que ele merece e vai entregar o que o Avaí precisa. Outros pontos que a gente está trazendo, o clube está passando por algumas reformas na sua estrutura física, que vai potencializar também isso nos próximos dias, semanas. O próprio presidente deve passar para vocês, que é um movimento bem forte de investimento que o clube está buscando essas melhorias, que isso, sem dúvida, é fundamental para que a gente se coloque no lugar que a gente deseja e merece estar. E outros dois pontos importantes, mais da parte metodológica, a gente vai fazer uma grande revisão da metodologia, né? Nesse final de ano a gente já começou essa revisão junto com o Fabiano, da base, junto com o Danilo, que também é o coordenador da iniciação, tentar montar a gente vai montar uma metodologia que contemple todos os potenciais que a gente precisa para diminuir essa distância entre o jogador da base e conseguir performar no profissional, potencializar isso para que a gente tenha cada vez mais jovens de bom nível, chegando ao futebol profissional e entregando no futebol profissional. E dentro disso a gente vai implementar o programa de desenvolvimento individual dos atletas, que nada mais é do que a gente ter um olhar mais minucioso, que envolve dentro e fora de campo, para que a gente possa potencializar tudo que esse jogador pode entregar para que ele chegue cada vez melhor profissional. Então essas são algumas das ações. Eu acho que mais importante do que falar é a gente executar. E vocês vão acompanhar ao longo dos dias que a gente vai ser bem criterioso e bem agressivo em alguns movimentos para que a gente possa, na próxima temporada, sorrir, que é isso que a gente precisar, comemorar e conseguir os nossos objetivos. Obrigado pela atenção de todos.